Fala pessoal, beleza? Bom ou não? Vamos falar um pouquinho sobre transdutores? TVA, TVE, TVC, CR, transdutor de compressão, enfim, muitas letrinhas aí, né? Quem trabalha com transdutor muitas vezes fica sem saber ali o momento exato, né, de usar cada um deles, qual que é a possibilidade de ajudar no meu diagnóstico, no momento correto de me ajudar ali no diagnóstico. E também para quem não trabalha com transdutor, para conhecer um pouquinho, né, do que a gente pode fazer ali com os transdutores, o que ele pode me auxiliar e me levar no diagnóstico. Transdutor de vácuo, ele vai fazer o TVA, TVE, TVC, transdutor de vácuo na admissão, que eu vou pegar ali os gases, né, entrando na admissão do motor, o TVE, que são os gases saindo pelo escapamento, então é o transdutor de vácuo no escapamento, e o TVC, que é o transdutor de vácuo no cárter, pegando ali a movimentação de ar dentro do cárter. Vamos falar um pouquinho primeiro aí do TVA, que é o transdutor de vácuo na admissão. O que eu consigo ver, o que eu consigo fazer, qual o diagnóstico que eu consigo com o TVA e qual o momento ali para mim usar o TVA. TVA, eu vou usar ele sempre e no início do diagnóstico. E por que sempre eu vou usar o TVA? TVA, ele vai me dar uma condição que está ali, a parte mecânica do motor. Então ele vai me dar um raio-x do cabeçote, do motor, como que esse motor está se comportando ali, aspirando e jogando esse ar embora. Então ele me dá ali um raio-x da parte mecânica. Se eu tenho um problema na parte mecânica, não adianta eu ficar brigando ali com o sistema de injeção, tentando resolver um problema de injeção com um motor deficiente. Então, por isso eu vou começar ali com o TVA. E sempre eu vou usar o TVA, por quê? Porque se tiver um problema mecânico, não adianta eu prosseguir. Então, sempre eu vou usar o TVA e sempre no início do meu diagnóstico. Então, logo eu faço ali os meus testes na parte elétrica de alimentação, bateria, alternador, aterramento, eu já parto para fazer o meu TVA, que aí eu já começo a identificar ali possíveis problemas de motor. O que eu consigo ver ali com o meu TVA? Eu consigo ver uma junta de cabeçote queimada, as vedações de válvulas como estão, se há um problema ali de vedação de válvula, eficiência e equilíbrio dos cilindros, comando de válvula torcido. Então eu já consigo identificar todos esses problemas aí de motor com o meu TVA. Então a importância dele para mim e já logo no início do diagnóstico. Por quê? Porque se eu tenho um problema mecânico eu já descarto, preciso resolver ali primeiro um problema mecânico. O TVA eu vou preferencialmente usar ele na marcha lenta, se o motor tiver com uma marcha lenta boa, se tiver equilibrado. Se eu pego um motor que está balançando muito, a marcha lenta não está legal, eu vou fazer o mesmo TVA, porém, em vez de fazer na marcha lenta, eu faço ele na partida. O TVA na partida, sem que o motor funcione, ele não vai ver todos os detalhes que eu consigo ver com o TVA na marcha lenta, mas ele me dá também o meu diagnóstico ali da parte mecânica ali do motor, principalmente da parte de cabeçote, beleza? Fiz o meu TVA, onde que eu vou partir? O grande problema aí que às vezes a gente vê, muitas vezes eu vou pegar o TVA e com uma única imagem eu vou ter um diagnóstico de uma junta queimada, de um comando de válvula torcido. Muitas vezes eu já mato aqui, já paro e já vejo que esse cabeçote eu tenho que tirar fora, eu tenho que abrir esse motor. Mas muitas vezes eu preciso o quê? Juntar as coisas, fazer mais testes.
eu não devo me precipitar tentando fazer o diagnóstico com uma única imagem. Muitas vezes é um problema que a gente vê recorrente. O cara pega ali uma imagem e quer fazer um diagnóstico com uma única imagem. Outro detalhe, que para a gente trabalhar com transdutores, eu preciso, primeiro, captar uma boa imagem. Então, eu preciso instrumentar bem para captar a imagem. Preciso de uma boa configuração, preciso de uma boa interpretação e seguir uma sequência lógica no meu diagnóstico. Então, o momento ali de usar cada um deles e não abrir mão de outros recursos, porque se eu tenho vários recursos para me usar, vou usar todos para quê? Para me fechar o meu diagnóstico com mais qualidade. Então, partindo do meu TVA, eu vou partir agora para fazer quem? Uma CR. Muita gente pergunta, pô, mas eu já fiz um TVA, eu preciso fazer uma CR? Ele também não vai ver ali compressão? Sim, a CR eu vou ver compressão dos cilindros. E por que eu devo fazer a CR também além do TVA? Muitas vezes, o que eu não vi no TVA, eu posso ver na CR. Muitas vezes, um vai completar o diagnóstico do outro. Então, eu devo sim fazer o TVA e fazer também uma CR. Ah, mas eu faço a CR antes do TVA. Beleza, bom demais, sinal que você fez os dois. Não tem problema, faça ele ali. O importante é o quê? Você começar ali fazendo um TVA e fazendo uma CR, beleza? Então, se eu tenho um problema de compressão, eu não vou conseguir identificar aqui com a CR a compressão do cilindro, mas eu consigo ver o equilíbrio de compressão. Então, se eu tenho um cilindro que tem uma compressão menor do que os outros, ou mais de um cilindro com a compressão menor, eu vou conseguir ver numa CR. Então, ali eu já defino que se tem um problema mecânico ou não, beleza? Fiz o meu TVA, fiz uma CR, eu vou partir para fazer o quê? Um transdutor de vácuo no cárter. Por que eu vou fazer um transdutor de vácuo no cárter? E qual a finalidade de um transdutor de vácuo no cárter? Se eu tiver pego um problema aqui em cima do TVA e no CR, e eu já identifico ali, esse motor tem que abrir, tem que tirar o cabeçote, e não faço o transdutor de vácuo no cárter, o que vai acontecer? Eu corro o risco de tirar o cabeçote, achar que existe um problema no cabeçote e o problema está embaixo, ou um problema em cima e um problema embaixo. Então, você abre o motor, fala com o cliente, olha, tem que mexer no cabeçote, retífica de cabeçote ou tirar o cabeçote para arrumar o cabeçote, enfim. Quando retira, você descobre que existe também um problema na parte de baixo. Você vai passar para o cliente e vai ter problema, porque ele queria saber isso antes. Então, aqui você já define se existe que no TVC eu vou conseguir identificar um problema em anéis de segmento e camisa, né? Então, eu consigo ver a parte de baixo do motor se tem perda de compressão entre anéis e camisas. Então, eu fecho o meu diagnóstico verificando se existe um problema de cabeçote ou na parte de baixo que tem ali perda de compressão em qualquer um desses itens, beleza? Então, eu fiz o meu TVA, fiz uma CR e fiz o meu TVC. Tudo beleza? Bacana. Eu vou fazer quem? Eu vou fazer uma transdutor de compressão. O que eu consigo ver no transdutor de compressão? Que informação a mais que vai me dar no transdutor de compressão? O transdutor de compressão, primeira informação que ele vai me dar é PMS exato do cilindro. Com o PMS exato do pistão no cilindro, eu consigo já identificar, primeira informação, se
a roda fônica está posicionada corretamente com relação ao eixo virabrequim. Então eu já ali consigo identificar se a roda fônica está posicionada correta. Com o PMS eu consigo identificar o ângulo de ignição. Qual o ângulo de ignição que está trabalhando aquele motor? Com o PMS do transdutor de compressão, se eu cruzo ele, PMS do transdutor de compressão, com o PMS do TVA, eu consigo identificar se o motor está sincronizado corretamente ou não, eixo virabrequim com eixo comando de válvulas. Então eu consigo verificar ali o sincronismo mecânico com o cruzamento dos dois. Com o transdutor de compressão, também eu consigo, cruzando ele com CKP, sensor de rotação, consigo identificar o que? O sincronismo mecânico, se está correto ou não. Pô, mas eu já consegui ver isso aqui no TVA. Beleza, ok. É uma opção a mais que você tem, né? Muitas vezes você não vai conseguir fazer os dois no motor. Você, de repente, não consegue fazer um TVA. Muitas vezes você não tem essa possibilidade. Então, você tem uma possibilidade a mais de trabalhar. Fez um, beleza, não precisa fazer o outro. Mas são opções que você tem, ok? Ainda com o transdutor de compressão, eu consigo identificar o quê? Um escapamento ou um catalisador, né? Que está no escapamento, né? Catalisador obstruído. Então eu já consigo identificar o quê? Uma possível obstrução aqui no meu escape. Bacana? Ainda com o transdutor de compressão, vamos imaginar aí que uma coisa que acontece com muita frequência, você faz lá um TVA, mas você está um pouco na dúvida, né? Se aquilo é um problema, se não é um problema, se é o caso ali de um problema mecânico ou não. Se você fez aqui TVA, CR e ficou um pouco na dúvida, se você fizer o transdutor de compressão individual, né, por cilindro, você consegue uma informação com muito mais qualidade, o quê? De abertura e fechamento das válvulas, vedação de válvula, eficiência do cilindro, o quê? Usando o transdutor de compressão individual por cilindro. Ah, mas o TVA eu faço isso muito mais rápido. Beleza, mas você não vai fazer isso aqui sempre. Você vai fazer num complemento de uma dúvida que você tem lá no TVA, beleza? É um tempo que você gasta um pouquinho a mais, mas você ganha muito no seu diagnóstico. Ainda com o transdutor de compressão individual, você consegue medir a compressão dos cilindros. E para isso a gente tem hoje o transdutor VCO de compressão de 16 bar, que eu vou conseguir verificar ali a compressão individual por cilindro, beleza? Transdutor de vácuo, eu fiz o TVA e fiz o TVC. Tem ainda quem? O TVE, transdutor de vácuo no escapamento. Por que que eu comecei com o TVA, o TVC e o TVE está lá embaixo? Aqui com o TVA, o TVC, eu estou conferindo o que? A condição do motor. Então, isso aqui para mim é fundamental fazer no início. Por quê? Porque eu identifico um possível problema de motor. O TVE, ele não vai me dar diagnóstico de motor, ele vai me dar um diagnóstico de falha de combustão. E qual a causa dessa falha de combustão? Pode ser por problema de ignição,
problema mecânico, problema de combustível, problema de entrada falsa de ar, pode ser uma água passando no cilindro. Então ele vai me pegar uma falha de combustão por qualquer motivo. Então ele não vai me dar diagnóstico da parte mecânica, e sim de combustão do cilindro, se aquele cilindro falhou por um motivo ou outro. Então quando que eu vou usar o meu TVE? Quando eu tiver uma falha de cilindro, um motor que esteja principalmente ali, né, quando tiver falha P300, ou mesmo se não estiver gerando falha, em que o motor está mascando, dando aquelas falhadinhas, então eu vou usar ali o TVE para identificar qual cilindro que está falhando, beleza? Transdutor de vácuo, então eu fiz o TVA, fiz o TVC e fiz o TVE. Usei o meu transdutor de compressão, usei a minha CR e ficou faltando quem? O transdutor de ressonância. Quando que eu vou utilizar o meu transdutor de ressonância? Primeira aplicação dele, rolamentos, barulho de rolamento. Você tem ali a região de correias ali, tem algum rolamento fazendo barulho e você quer identificar qual rolamento que está fazendo barulho para você desmontar ali e ir direto naquele que está com problema. Então você, de forma muito eficiente, muito pontual, vai identificar com o transdutor de ressonância qual que é o rolamento, bomba d'água, alternador, ar-condicionado, um rolamento, um tensionador, enfim, o que estiver fazendo barulho, você vai identificar aqui com o transdutor de ressonância. E também vou usar ali com o transdutor de ressonância para verificar quem? Os injetores. Com o transdutor de ressonância, eu consigo identificar, primeiro, de uma forma rápida, né? Se os 4 injetores, os 3 injetores, os 5 injetores, né? Dependendo de cada motor, se todos os injetores estão trabalhando ou não, usando ali o transdutor em cima da flauta. Então eu consigo, num jogo rápido, ver se tem uma falha de injetor ou não. E de forma individual, em cima dos injetores, eu consigo trabalhar ali injetor por injetor e identificar o ponto exato de abertura do injetor, o ponto exato, o momento exato de fechamento do injetor e o tempo que esse injetor permaneceu aberto de fato, beleza? Então isso aí, são as principais aplicações que eu posso utilizar aí os meus transdutores, o momento de cada um deles, beleza? E importante, né? A gente não deixar pular a etapa no diagnóstico. É claro, por exemplo, aqui um transdutor de compressão individual, eu não vou fazer isso aqui sempre, mas quando eu precisar, quando eu tiver em dúvida, eu preciso lançar a mão e ir lá fazer. Se eu pegar isso aqui em termos de tempo, olha só, um TVA eu não gasto mais do que 10 minutos para fazer, tá? Estou colocando um tempo longo. Uma CR não mais do que 5 minutos. Um TVC também não mais do que 5 minutos. Um transdutor de compressão eu vou gastar ali uns 15 minutos. Isso aqui, ó, 10, 15, 20, 35 minutos, eu faço um diagnóstico da parte mecânica. Se eu usar muito tempo, quiser fazer aqui um TVC, um transdutor de compressão individual por cilindro, eu não gasto mais do que 1 hora para fazer um diagnóstico completinho de motor. Então, assim, você ganha muito tempo sem desmontar praticamente nada e fazendo um diagnóstico bacana, beleza? Se gostou, joinha, abraço e até a próxima.